sou consultor da NRSEG. Quero desejar primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Aqui eu estaria apresentando a apostila de estudo. Então, aqui está passando, aqui no slide, o que vocês deverão estudar, os módulos e depois como que funciona. Eu estudo cada módulo e faço as avaliações, que vai estar dentro da sala, vai estar aqui nessa sala. Então, você estuda aqui a apostila, terminou o módulo 1, você vai fazer a avaliação do módulo 1, terminou o módulo 2, faz a avaliação do módulo 2, terminou o módulo 3, faz a avaliação do módulo 3, assim vocês irão passando a apostila até o final. Dentro da sala também tem os vídeos explicativos. Cada matéria tem uma matéria, choque elétrico, por exemplo. Você vai lá, se tem dúvidas sobre choque elétrico, você vai então ver o vídeo explicativo, ok? Então aqui a apostila é essa, que está aqui na sala, capacitação em NR10, módulo básico. Aqui a parte do sumário, onde está todos os conteúdos do treinamento NR10 básico. Ainda está sumário. Agora sim, módulo 1 é a apresentação do curso. Então aqui vocês leiam a apresentação do curso, vai estar falando aqui da NR10, conforme a portaria 5.598, de 7 de dezembro de 2004. Então estabelece as diretrizes básicas para a implantação de medidas de controle e sistema preventivo. Aqui é mais uma apresentação do curso, é só a mesma apresentação. Tá, esse módulo nem está em avaliação, só para conhecimento. Módulo 2. Aí é o estudo das normas regulamentadoras. A norma regulamentadora tem um anexo dentro do treinamento, tem a norma NR10. Então vocês poderão estar com a norma atualizada lá. Tá? Talvez aqui ela teve alguma atualização, talvez aqui nessa apostila não esteja 100% atualizada a norma. Então, leia a norma, o anexo mesmo que está lá. Esse anexo é o último anexo que foi publicado na portaria, no MTE, no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, atualmente existe 37 normas. Aí está aqui só explicando de cada uma delas, qual é a função de cada norma. Aqui está no treinamento, e aqui nessa apostila está até 36, mas tem a 37, já teve uma norma nova que entrou aí. A apresentação da norma regulamentadora é NR10. Então aqui está a norma. Isso aqui, nessa apostila, você não precisa ler a norma, o que está aqui. Vocês podem ver o anexo que está dentro do treinamento da NR10. Tá? Aqui pode ir passando por enquanto. Tudo ainda é conteúdo da norma. Tá? Essa tabela, anexo 1, está dentro da NR. Essa parte aqui, distância que delimitam radialmente a zona de risco, controlada livre. Tá. Isso daqui só dá uma explicada rápida, depois no treinamento vocês vão entender. O que é a zona livre? É aquele que está longe do contato com a eletricidade. Tá? Aí nós temos a zona de controle, que também aí quem está na zona do controle, por exemplo, você está na sua casa, residência, tem uma tomada, está tudo certinho, você está em zona de controle. Zona de risco, aí você já está próximo à rede elétrica, você já está interagindo com a eletricidade. E tem aí o risco e o ponto de perigo, que é o ponto energizado. Tá? Aí aqui está dizendo como se fosse aqui o perigo
Então, conforme eu vou me aproximando, então vai aumentando o risco de contato com esse perigo, que é a rede, que é o risco, que é o contato com a eletricidade. Tá? Então, tem a zona livre, zona controlada, né? Essa zona controlada ela é restrita já somente para trabalhadores autorizados, tá? A zona controlada. Pois tem só quem já tem o treinamento de NR10, né? Tem capacitação para interagir com eletricidade, pode atuar na zona controlada. Zona de risco é restrita para trabalhadores autorizados, aí vem com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamento apropriado para o trabalho. Ponto de perigo da instalação é o ponto energizado ali. E tem também a superfície isolante, construída de material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança, que é o isolamento. Isso leia lá na norma, né? Dê uma lida. Primeiro passo, leia a norma NR10. Tá? Antes de começar aqui o estudo dos módulos. Esse treinamento vai ser desmembrado por módulo depois, tá? Dentro aqui da sala. Agora sim, o módulo 3, ele já é um módulo que já é avaliado no treinamento. Tá? Então, quando vocês entraram no treinamento, o módulo 3, então já vai ter a avaliação dele. Tá? Aí vem aqui falando qual o título aqui, ó. Introdução à segurança com a eletricidade. Tá? Nós vamos começar aqui a entender um pouco sobre a eletricidade, né, como é que funciona, todos os princípios, né, de funcionamento das instalações elétricas. Módulo 4, esse módulo 3 aqui é um módulo pequeno, né, só uma introdução mesmo, né, uma introdução à segurança, né, com a eletricidade, correto? Módulo 4, agora aqui já trato aqui os riscos em instalações e serviços com eletricidade. Então aqui vocês vão saber todos os riscos que tem o quê? Quando eu vou interagir ou trabalhar com a eletricidade. Aí 4.1 riscos elétricos, 4.2 choque elétrico mecânico e seus efeitos. Aí vocês vão entender todos os efeitos do choque elétrico. Tem aqui essa tabela. Os efeitos do choque elétrico podem variar dependendo das variantes, né, do choque elétrico. Aí a intensidade da corrente, vai estar falando aqui, ó. Quanto maior a intensidade da corrente, pior o efeito no corpo. Tá? Frequência, tempo de duração, natureza da corrente, condições orgânicas, percurso da corrente, resistência do corpo, característica da corrente. Tudo isso interfere num choque elétrico. Podemos dizer assim, um choque nunca vai ser um igual ao outro. Tá? Então é primordial que vocês foquem bem nisso aí, estudem bem essa tabela. Tá? Então ele depende desses fatores, o choque elétrico depende desses fatores aí. Então esses fatores são determinantes para a gravidade do choque. Tá? O tempo da corrente, a frequência, a duração. Né? Então, quanto maior a duração, né, maior será o dano, o risco, pode até mesmo ser fatal. Tá? Aqui está falando dos efeitos do choque elétrico. Então, fala aqui 1 miliampere, né, nenhum efeito, aí vem de 1 a 10, né, normal, o estado aparente da pessoa, né, a parte de salvamento, então vem aqui, efeito no corpo, tá, essa tabela, estado aparente da pessoa, salvamento, resultado. Tá. Agora aqui é o seguinte, ó, de 9 a 20 miliampere, né, é bastante baixo, né, bem uma quantidade significante, mas já aparentemente já pode ter a morte aparente. Tá? Então, a corrente de 9 a 20 miliamperes já pode matar o trabalhador, tá? Já pode ser fatal. Tipo de choque elétrico. Então, 4.3. Está explicando aqui. Então, vocês vão estudar isso daqui. Existem 3 formas distintas de ocorrer o choque, né, o choque elétrico, que é o choque estático, o choque dinâmico, o choque através de raio ou descarga atmosfera. Molezinha, né? Você vai estar lá na avaliação, facinho de responder. Quantos tipos de choque elétrico existe? Já sabe, né? 3. Aí, explicando aqui sobre o choque estático.
choque dinâmico, vocês vão estudar dentro da apostila. Choque através de raio e descarga atmosférica. Tá. Condições de tensão, 4.4, tipo de contatos, situações de risco, efeito do choque elétrico. Aí tem essa tabela, tem a duração máxima da tensão de contato com corrente alternada e corrente contínua. Tá? Sintomas do choque no indivíduo, tá? O que pode causar e os efeitos. Sintomas e efeitos. Sintomas da queimadura devido ao choque elétrico. Então é também aí, uma matériazinha aí. Proteção contra choques elétricos. Tá? Outra matéria. Proteção total contra choques elétricos. Outra. 4.10.2. Proteção parcial contra choques elétricos. Vamos entender aí sobre proteções. 4.11. Sobre arco elétrico. Então, vocês vão conhecer aqui e ter a informação como é que funciona o arco elétrico. O que causa um arco elétrico, né? Os efeitos do arco elétrico. Características dos arcos elétricos. Lesões de arco elétrico. Queimadura por arco elétrico. Ferimentos de quedas. 4.2 já é uma outra matéria, ponto 12, aliás, que vai falar aí, vocês vão aprender sobre campo eletromagnético. Ok? Então, vai entender aí sobre magnético, eletromagnetismo. Certo? Efeitos do campo eletromagnético. Como se proteger. Aí fechou o módulo 4. Agora entra no módulo 5. Módulo 5, vocês vão aprender sobre equipamento de proteção individual. Conceito básico. Vai ter aqui uma introdução falando sobre EPI, né, responsabilidade da empresa, do empregado, e aí vai indo. Ok? Riscos adicionais. Então, aqui, dentro do trabalho com eletricidade, tem um risco principal. Qual o risco de trabalhar com eletricidade? O risco principal é o choque elétrico, certo? Mas, dentro do choque elétrico, dentro da atividade, existem, né, os riscos adicionais que podem estar ali envolvendo aquela atividade. Tá? Então, eu já tenho o risco de trabalhar com eletricidade, que é o choque elétrico, e agora entra também os riscos adicionais, por exemplo. 6.1, trabalho em altura. Opa, já existe um outro risco adicional. Além do choque, tem o risco de queda, correto? Então, aqui vai estar falando. Aí os EPIs, né, que você precisa estar utilizando, os treinamentos de NR35, para atuar na atividade em altura. Tipo de cintos. Aqui é uma coisa só bem resumida aí, tá, de trabalho em altura, que precisa passar por treinamento, tá vendo? Os profissionais que executam trabalho em torre ou qualquer tipo de trabalho em altura devem realizar o treinamento da NR35. Espaço confinado, outro risco adicional. Vai ter que interagir com a eletricidade dentro de um espaço confinado, tem que seguir os procedimentos da NR33, passar por um treinamento da NR33, ok? Aqui explicando um pouquinho das características de um espaço confinado, ok? Capacitação para trabalho em espaço confinado, está falando aí, né, como é que funciona as capacitações, medidas a serem tomadas, profissionais do espaço confinado. Tá? Aí é só para vocês, para quem vai fazer NR10, ter uma noção, que depois terá que passar por esse treinamento da NR33. Tá? Aí fala do trabalhador autorizado, do vigia e supervisor, regatista, tá? Da permissão de entrada. É legal, é ideal estudarem, porque lê isso daí que você já vai ter uma noção, né? Como é que funciona uma atividade em espaço confinado. Tá? Quando for fazer a NR33, quem não tiver, você já vai ter já uma pequena noção sobre atividade em espaço confinado.
e os riscos que existem nele, né? Classificação dos espaços confinados, área classificada. Tá? Aí ela é classificada dentro de zona 0, 1 e 2. Isso vão aprender tudo no treinamento de Enem 33. 6.4, umidade. Então a matéria aí, né, falando sobre a umidade, ela sabe que ela é um fator também agravante no trabalho com a eletricidade. Tá? Vamos lá. Condições atmosféricas, também é uma outra matéria, né? Interfere também no trabalho, depende do que você for fazer. Vai trabalhar numa torre, por exemplo, vai interferir, talvez vai ser uma condição, até uma condição impeditiva. Tá? Mas também aqui está como risco adicional. Agora já é o outro módulo, 7. O módulo 7 vai falar o quê? Acidente de origem elétrica. Então, vocês vão ter uma noção aí, né, de acidentes de origem elétrica. Aí as causas diretas de um acidente, de acidentes elétricos. Quais são essas causas? Né? Aí fala contato direto, contato indiretos. Causas indiretas de acidentes elétricos. Fala aqui de atos inseguros, aqui no 7.2.1. Tá? Nós vamos entender o que é um ato inseguro. Condições inseguras. Né? O ato é aquele que está relacionado ao fator humano. A condição é o layout, né? As instalações, aquele local, né? Pode estar inseguro, uma fiações elétricas desencapada, um painel sem a proteção dos barramentos, assim vai indo. Módulo 8 é técnicas de análise de risco. Tá? Vocês vão aprender uma noção aí de técnicas de análise de risco. Tá? O que pode dar errado, quais as causas básicas de um evento não desejado, quais as competências, né? Então, dê uma atenção para isso também. Conceitos básicos aí, falando o que é perigo, o que é risco. Tá? Esse treinamento, como ele é sempre presencial, quem for fazer ele sempre presencial, vai ter um período aí de 8 horas que vocês estudam e aí depois vamos tirar as dúvidas aqui. Tá? Do que não entendeu, nós vamos estar explicando, ou pode estar me chamando na sala aqui, eu entro e faço a explicação disso daí. Tá? Tem a opção também na sala de você entrar em contato com o instrutor, com o professor da sala. Tá? Deixa lá a sua dúvida e nós iremos respondê-lo, tá? Mesmo dentro da sala online. Aí, análise de risco, avaliação de risco, gerenciamento de risco. Níveis de riscos, né, ele pode ser catastróficos, moderado, desprezível, crítico ou não crítico. Tá? Desenvolvimento de estudos de análise de risco. Explicando um pouco sobre análise de risco, caracterização da empresa, identificação de perigo, informações para a realização de um APR, APP. Aí tem um exemplozinho aí de análise preliminar de risco, né? As etapas que você vai fazer, quais os riscos que tem dentro dela, né? O modo de detecção, os efeitos que podem acontecer, as recomendações de controle, que são as medidas preventivas. Tá? Mais ou menos um modelinho básico aí de uma análise de risco. Tá? Aí está explicando aí na coluna 1, 2, né? Explicando aí cada coluna. Outro modelo de análise de risco, né? Mais simples, esse aqui é só as etapas, riscos e controles. Estimativa e consequências de vulnerabilidade. Tá? Estimativa de frequência, estimativa de risco, avaliação do gerenciamento de risco. Aí entra no módulo agora 9,
Módulo 9 vai falar sobre medidas de controle do risco elétrico. O que você tem que fazer para controlar os riscos? Tá? E vai falar já da desenergização, dos aterramentos. Né? Então, os eletricistas já sabem isso daí. Né? Se você aprendeu lá no treinamento, quem é eletricista já sabe, né, desses procedimentos aí. Só reforçando aqui no treinamento. Isso é primordial, né? Sempre, né, que puder e tiver condição, né, sempre priorizar isso daí, ó. Desenergização. Pronto. Eliminou o risco. Está desligada a rede, faz o bloqueio, etiquetagem, vocês vão aprender tudo dentro do treinamento. Seccionamento, desligar, e está explicando aí a parte de bloqueio. Né? Falando aí dos bloqueios, né? Aterramentos, funções principais de um aterramento, né? Com aterramento, sem aterramento. Então. Definições terra, neutra e massa. Vocês vão entender isso daí. Tipos de aterramento, né? Está falando dos esquemas ali, TN, TT e T. Então, está explicando aí como funciona cada um. Né? Esquema TN, TNS, TNC, TNCS, esquema TT, como funciona de aterramento aí. Esquema IT, aterramento temporário, procedimentos, haste de aterramento, aí vai indo. Medindo terra, aí o terrômetro, faz a medição aí do se o terra, né, está realmente ok ou não. Implicações de um mau aterramento, tá? O que pode acontecer se um aterramento for mal feito? Equipe ou potencialização, vocês vão aprender também aí no 9.3. O que é uma equipe potencialização? Seccionamento automático da alimentação. Dispositivo DR. Isso agora entrou até na NR18, agora entrou aí, os painéis de instalações elétricas provisórias, né, NR18, agora é obrigatório ter o DR, tá, na atualização nova que teve aí. Ganhou muito em segurança, isso é perfeito. Então se avançou muito na segurança, porque o DR, o que acontece? Não vai aceitar gambiarra. Se você conectar uma extensão, tiver com fuga, ela vai desarmar, não vai funcionar. Você já vai identificar que a extensão está errada, ou se o DR desarmou, alguma coisa está errada nas instalações elétricas. Fuga. Aí a extra baixa tensão, explicando aí como é que funciona esse procedimento. Bloqueio e impedimento, 9.7. 9.8, barreira e invólucro. Tá? Obstáculos e anteparo. Isolamento das partes vivas. Isolamento dupla ou reforçada. Dupla isolação. Colocação fora de alcance, né? Aí, ó, as redes elétricas aí nas ruas, né? Os postes. Separação elétrica. Equipamento de proteção coletiva, né? O EPC. Proteção usada nas instalações elétricas. Aí falamos tudo sobre o EPC, tapete isolante, fita de sinalização, né? Grades metálicas dobráveis, placas de sinalização, tá? Tudo são EPCs. Agora, individual, 11. Então, o módulo 11 vai falar sobre o quê? Equipamento de proteção individual. Aí volta a falar de novo, cabe ao empregador, cabe ao empregado, exemplos de EPI, proteção auditiva e vai indo.
proteção de membros superiores. Vai estar falando todos sobre proteções aí. Todos os membros. Calçado, botas. Queda, proteção contra queda, né? Trabalho em altura. Explicando aí um pouco aí sobre o cinto de segurança, tá? Isso tudo você vai aprender também no treinamento de NR 35, tá? Vestimenta de segurança. Vestimenta de proteção tipo condutiva. Sinalização, proteção respiratória. 12. Agora entra um outro módulo, que é rotina de trabalho e procedimento. Então, para quem vai trabalhar aí, interagir com a eletricidade. Instalações desenergizadas. Impedimento do equipamento. Responsável pelo serviço. PES, né, pedido de execução de serviço, né, OS, etc. Autorização para execução do serviço. Desligamento programado, procedimentos para serviço de emergência, liberação para serviço. Tá. Aí os conceitos básicos, falha, defeito, interrupção programada, interrupção não programada, tá. Procedimentos gerais. Aqui só a apresentação do que vocês vão estudar dentro do treinamento, essa apostila. Procedimentos básicos para liberação. 12.3, sinalização, aqui, ok? Exemplos de placas de sinalização. Inspeção de áreas, serviços, ferramental, equipamento. Inspeções gerais, inspeções parciais, inspeção periódica, inspeção por denúncia, inspeções clínicas, inspeções de rotina, inspeções oficiais e especiais, cuidados antes da inspeção. Aqui no módulo 13, né, é normas técnicas brasileiras. Então, aí fala das normas ABNT. Tá? A norma NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Essa NBR também está lá na pasta, se eu não me engano, normas, tá dentro do treinamento. Então vai estar normas e NBR, mais ou menos, acho que isso, se eu não me engano, está lá no título da pasta. Está dentro da sala, tem lá a NBR 5410 também, e a NBR 14039, que é instalações elétricas de média tensão, tá? Que vai de um kV até 36 kV. 36.2 kV. Acima de 36, aí já é alta tensão. Tá? Aí já é o treinamento CEP, Sistema Elétrico de Potência, já é um outro treinamento que é feito após esse, do básico, ok? Outras normas, 5418, instalações elétricas em atmosfera explosiva. Então, é um procedimento aí, vai trabalhar em atmosfera explosiva. Aí fala da 5419, né? Estrutura contra descarga atmosférica. 6151, classificação de equipamentos elétricos e eletrônicos contra proteção contra choque. Dê uma lida sobre isso, tá? 5419 fala aí do SPDA, né? Do sistema aí, proteção contra descarga atmosfera aí. Aí tem aqui a NBR 6533, estabelecimento de segurança e efeitos da corrente elétrica percorrendo o corpo humano. 13.554, instalações elétricas. Tá? Isso daí não é avaliado, tá? Só para conhecimento. Leia isso daí, né, dessas NBR. Saber que existe, né, para esse tipo de procedimento, cada procedimento existe uma NBR. Instalações elétricas em locais de afluente público, requisitos específicos. Vai seguir essa NBR. Então, são os procedimentos aí.
Módulo 14, documentações das instalações elétricas. Então, quais são as documentações que precisa ter nas instalações elétricas? Está aqui. Vocês vão entender um pouquinho da parte de documentações aí. Módulo 15, proteção e combate a incêndio. Tá? Então, aí, vai falando um pouquinho da teoria do fogo, teoria geral do fogo, triângulo do fogo, tetraedro do fogo, combustíveis, aí vai indo, comburente, calor, está explicando cada um aí. Ponto de temperatura, ponto de fulgor, o que é um ponto de fulgor, o que é um ponto de combustão, tem uma diferença. Temperatura de ignição, propagação do fogo, condução, convecção e radiação, organizações, classificações do incêndio, tá? Pode ser de grande, médio, né? Pequeno, médio, grande proporção. Classes de incêndio, né? A, B, C e D. Aí explicando, falando um pouquinho da classe 1, da classe A, da classe B, da classe C, o que é o incêndio, o que é uma classe C, classe D. Método de extinção do fogo, né? Aí tem os métodos que vocês vão aprender, que é quebrando uma das pernas do triângulo, né? Resfriamento, abafamento, isolamento e extinção química. Aí fala do resfriamento, abafamento, isolamento, extinção química, extintores de incêndio, os tipos de extintores, né? Como é que funciona cada um. Tá? Aqui nessa tabelinha está falando qual é o extintor mais eficiente, né? Classe de incêndio, os agentes extintores, né? Está em verdinho aqui, é mais eficiente. Os que estão com X em vermelhos, é os que é proibido, não deve usar, não é eficiente, é perigoso. Ou é perigoso, tá? Não vai usar o que está marcado em verde, para cada classe. Uso de extintores, como usar o extintor. Sinalização e localização dos extintores. Tá. Selo e adesivos. Inspeção, manutenção, recarga do extintor, né? Também tem um NBR que trata disso aí, 12962. Tá? Não precisa gravar esse número de NBR, tá? Só para informação aí no treinamento. Tá? Inspeção, manutenção, recarga, distribuição dos extintores, sistema hidráulico preventivo, hidrantes, GLP, vazamento de gás sem fogo, vazamento com fogo, prevenção de incêndios, 17.7, prevenção de acidente com eletricidade, outras medidas de prevenção. Instruções gerais em caso de incêndio. Então, aí, o que você deve fazer? Está explicando aqui. Tá? Em caso de confinamento pelo fogo, o que eu faço? Aí, em caso de evacuação do local, deveres e obrigações. Agora, o módulo 16 fala de primeiro socorro. Então, vamos entender um pouquinho aí. Vocês vão entender como agir no primeiro socorro, como atender aí, ajudar os colegas, ou até mesmo se ajudar aí numa situação de emergência, de primeiro socorro. Tá? Aí tem uma introdução explicando aí um pouco os procedimentos gerais, princípios para um primeiro socorro, qual os princípios, o que eu tenho que fazer primeiro. Tá? Aí vai dizendo, agir com calma, confiança, evitar o pânico, vai indo, ser rápido, não ser precipitado. Então tem todos esses tópicos aí, né, que vocês devem lembrar disso. Legislação de ato de prestar socorro, está explicando aqui. Né? Tem um artigo aí, 135, que fala, né? É crime, né? Para quem não omitir socorro. Tá? Vocês vão entender tudo isso aí, a parte da CLT, a parte do Código Penal. Tá? Aspecto legal. Urgências coletivas. Caixa de primeiro socorro. O que precisa ter na caixa? Choques elétricos. Procedimento para um choque elétrico. Como você vai fazer, né,
para tratar aí um choque elétrico. Parada cardiorrespiratória, né? Que é a parada do coração, né? Que vão aplicar RCP, vai explicar aí. E parada respiratória, quando a pessoa para de respirar. Aí, está explicando aí os procedimentos, para você fazer a avaliação da vítima. Parada cardíaca, o que eu tenho que ver? Está explicando a inconsciência, a ausência da pulsação do batimento cardíaco e a ausência do som de batimento cardíaco, da respiração. Então está explicando aí como que eu vejo se a pessoa tem pulso ou não tem pulso. Liberar vias aéreas. Aí, procedimentos. Reanimação cardiopulmonar, que é RCP. Como é que vai aplicar RCP? Está dentro dos procedimentos aí. Dentro tem os desenhos, né? Estado de choque, que é um estado de choque, sinais e sintomas. Providências a serem tomadas. Respiração, pulso, conforto, vai para lá. Distúrbios causados pela temperatura, queimaduras. Tá? Aí fala, tem uma porcentagem, né? Que pode acontecer aí, né? Áreas atingidas, né? Quanto que atinge mais ou menos, né? Aí está dividido por corpo, a porcentagem do corpo, né, de uma queimadura. Quantos por cento, né? Cada local corresponde ao corpo ali. Profundidade e grau da queimadura, né? A queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, vocês vão aprender aí. Queimadura de primeiro grau, segundo, terceiro. Aí o que é um procedimento de internação? Intoxicações, ferimentos, contusões, escoriações, amputações, ferimento do tórax. Tá? Ferimento nos olhos, hemorragias, hemorragia externa, interna, né? Hemorragia nasal, como tratar, uma entorse, luxações e fraturas, explicando aí o que é uma entorse, o que é uma luxação, o que é uma fratura, como tratar a fratura. Técnicas para remoção e transporte de acidentado. Então, aqui também tem como é que eu vou transportar o acidentado. Tem aqui essa técnica de transporte. Aí transporte com uma pessoa, de apoio, nas costas, vai indo, tá? Cadeirinha, tá? Tudo isso vocês vão aprender aí dentro do treinamento. Transporte com 3 pessoas, 4. Telefones úteis, né? E tem o telefone do Corpo de Bombeiro, SAMU, Polícia Militar. Módulo 17 fala sobre responsabilidades, tá? Gerência imediata, supervisores encarregados, empregados, visitantes. Aí termina o treinamento, tá? E 18 são referências, ok? Então tenha todos um bom estudo. Espero ter ajudado por aqui. Isso aqui é só uma breve apresentação da apostila. Então é isso que vocês vão estudar. Foque bem no treinamento. Se preferir, vai fazendo os módulos. Fez lá o módulo 3, já faz a avaliação do módulo 3. Tá? Assim vai adiantando a passagem do treinamento. Fez o módulo 4, leu, entendeu todo o módulo 4, vai e faz a avaliação do módulo 4. Fez o 5, faz a avaliação do 5. E assim vai indo sucessivamente. Ok? Muito bom estudo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, na aba bate-papo ali, né, de conversas. Vocês abrem essa aba e já manda a dúvida, a pergunta direto para o professor, para o instrutor que estará na sala auxiliando vocês no estudo, ok?